Meu amigo Zé Antônio, que é presidente do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Sergipe. Bom dia, Tricolor. Bom dia, Zé Antônio. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da 103. É uma honra ter você conosco, viu? A honra é nossa participar desse programa de grande audiência, né? E qualificado, né? Os assuntos que traz. Enquanto a gente vê outros programas que trazem assuntos triviais, que não interessam muito a sociedade, aqui traz assuntos que realmente a sociedade precisa discutir, né? É porque a gente tem esse foco de entender e transmitir os assuntos que, de fato, como você disse, interessa a sociedade. São vários segmentos. A nefrologia eu vou transferir a pauta para amanhã, que é um assunto que preocupa também, e quem sofre dessa situação sabe das dificuldades que tem no Brasil, e nós vamos abordar esse assunto amanhã. Já falei aqui com a Kailane, Marcos, me permita, sem problema. Zé Antônio, vamos falar primeiro da paralisação de advertência que vai acontecer nos dias 3 e 4 do Sindifisco. É sobre isso e qual a pauta principal? Olha, nós apresentamos uma pauta, Marco Aurélio e ouvintes, em novembro do ano passado com 4 itens. Mas tem um item, que esse é o item que a gente está colocando mais urgência, porque Certo. foi negociado em 2023. Você trabalhou na Secretaria da Fazenda e conhece bem a sistemática que existia o FINAT, que era a participação na multa que os auditores tinham. O governador prometeu aos empresários durante a campanha que ia modificar essa sistemática. E assim que ele assumiu, a secretária da Fazenda negociou com o Sindifisco essa alteração. E nós aquecemos, nós concordamos. Foram Foi negociado 90 dias de negociação. E aceitamos aquilo que foi pactuado, né, substituir o antigo FINAT por 2 novas gratificações que levavam em conta o trabalho individual do auditor e o desempenho arrecadatório do Estado, certo, e não mais a participação de lavratura de auto-infração. Pois bem, uma parte foi cumprida, né, de imediato, desde julho de 2023, e a outra parte, que ficou para ser regulamentada em 2024, até agora não foi regulamentada. Nós já estamos em 2025. Já estamos em 2025. Metade. Então a gente está considerando isso como um desrespeito àquilo que foi negociado, um desrespeito até à própria Assembleia Legislativa, porque você sabe que quando o governo manda um projeto, ele vinha uma mensagem explicando a situação, com a previsão de gasto para os próximos 3 anos. Na mensagem está tudo isso, explicando que está modificando a sistemática, que essa sistemática é uma sistemática que traz problemas para a Secretaria da Fazenda de locação de pessoal, gera distorções. Então, a nova sistemática é uma sistemática que melhora a fluidez do trabalho. E foi acordado. E foi acordado. João Patola, em Itabera, diz: você não é obrigado a assumir compromisso, mas se assumir tem que cumprir. Pois é, mas o governo não está cumprindo. Ô, Fábio! É? Ô, governador, metidiere, cabra velho. Cadê minha querida Sara? Ô, Sara! Sara Tarsila, não é isso? É Sara Tarsila, não é isso, Pereirinha? Não é Tarsila, é Sara Tarsila. Ô, Sara! E agora? Cadê? Secretária de Estado da Fazenda, minha querida Sara. Vai cumprir quando? É sobre isso. Então, o movimento de amanhã é sobre isso. Então, quinta-feira nós tiramos uma paralisação, na quinta e na sexta. Em plenária, aprovada por Assembleia. Aprovou a Assembleia ontem, né? Por maioria, por unanimidade. Por unanimidade. Porque se tivesse alguém que votasse contra, você olhava assim, você é pelego, é? Pois não. Então, unanimidade, a gente vai fazer uma manifestação em frente ao Palácio, né? Mandar o recado para o governador, para que cumpra. Ele está ouvindo o programa, pode mandar daqui da manhã. Então, vai ter um fato amanhã. Senhor governador, pro obséquio, cumpra aquilo que foi pactuado, né? O que foi acordado fica até ruim para a imagem do governador, né? Eu acho. Uma coisa, está aprovado em lei. É um desrespeito à Assembleia Legislativa, tem previsão orçamentária, está lá, o Estado está arrecadando, então vai faltar vontade política. E é bom destacar isso, Marco, porque essa rubrica chamada BAP, que a gente está exigindo o pagamento,
ela só é paga se o Estado tiver em condições financeiras e fiscais. Tem essa cláusula lá. Tem. Se tiver ok, o Estado tiver bem, paga. Exatamente. Se não tiver, aí com preço. Não, então, peraí. Isso não prejudica de forma nenhuma os dados econômicos, financeiros e fiscais do Estado. E qual a explicação que o governo tem dado? Qual a explicação que a secretária tem dado? É falta de vontade política. É falta de vontade política. Né? Eu não sei por que razão. Eu não sei explicar a razão, porque não tem justificativa. Inclusive, a gente está entrando com ação judicial também. Porque a própria lei ela já tem elementos que obrigam o Estado. Porque já tem todos os elementos lá. Né? O regulamento seria apenas uma formalização, né, do pagamento. Mas os elementos já estão na própria lei. Então, a gente também está ingressando com ação judicial para obrigar o Estado a pagar. Então, teremos na quinta-feira paralisação e na sexta-feira paralisação. E na sexta-feira a gente vai se juntar aos outros servidores públicos em um grande ato lá no Sergipe aqui, que vai acontecer no Nossa Senhora do Socorro, no conjunto João Alves, ali próximo à rótula, Colégio Jorge Amado. Então, todos os servidores públicos vão estar lá exigindo também do senhor governador a revisão geral anual. Salarial. A revisão salarial. Compensação, pelo menos a perda da inflação. A perda da inflação. No mínimo. Porque até agora o senhor governador não se manifestou. E precisa se manifestar. A prefeitura, a discussão aqui anterior, deu 6,23, está tirando 3, mas deu. Concedeu a revisão salarial. É verdade. E que veja, normalmente os governos, quando no primeiro ano, é o primeiro ano de contenção, né? Segura aqui para ajustar a casa, peguei do adversário que não prestou. Mas não, ela deu. Mas foi concedido. Foi, fato. E o governo do Estado está silente. Já estamos no segundo semestre, né? Hoje já são dia 2, e o governo do Estado não se manifestou. E precisa se manifestar. E isso é importante. Precisa. Porque, principalmente para os servidores aposentados, porque o das ativas, às vezes quem está na ativa, às vezes tem um mecanismo de uma progressão, né, de uma promoção, que diminui o impacto. Uma gratificação. Tá ali, sim. Mas o aposentado não tem. O aposentado, a única coisa que pode acompanhar a inflação é a revisão anual. Se ela não existe... Você perde. Perde, e muito. 7h27 agora. Me libere o intervalo comercial. No retorno, carta de Sergipe aqui na FenaFisco. É a questão desses projetos de aumento de imposto de renda, de tirar imposto de renda, taxação de super rico. Eu vou debulhar aqui com o Zé Antônio o que é que significa, o que é que está aqui nessa carta de Sergipe. Em 2 minutos a gente retorna. Instante só. Já estamos de volta, são 7h mais 32. Lembrando a você que a Autopeças Macedo, há 44 anos, fornecendo produtos das melhores marcas e credibilidade. Bom para você, melhor para o seu carro. Atacadão, lugar de comprar barato, agora aceitando todos os cartões de crédito. Zanck, fazendo e vivendo o seu estilo. Calçadão da João Pessoa, número 200, @Zanck é o Instagram. E patrocinadores anunciam o nosso trânsito. Aquele buraco tem que só bexiga, em Aracaju, você anda, abre o Waze, é só tudo amarelinho. Os periquitinhos amarelos nos buracos de Aracaju. Tem os periquitinhos da Ramac, mas esse aqui são os amarelinhos que é buraco. Vai ter trabalho, a prefeita Emília já pode preparar o trabalho, viu? 7h33. Zé Antônio, a carta de Sergipe, que eu estou vendo aqui, foi um encontro, né, dos auditores, foi nacional. Nacional. E nesse encontro foi emitida uma carta e o final dela foi o que chamou minha atenção. O que é que diz aqui neste sentido? Conclui a carta. A FenaFisco, que é a Federação Nacional dos Auditores Fiscais, conclama o Congresso Nacional a avançar com coragem e responsabilidade na aprovação de medidas que instituam a tributação efetiva sobre, vamos lá agora, grandes fortunas, lucros e dividendos, heranças e doações de alto valor, bem como a revisão de isenções e benefícios fiscais, que formam um ecossistema de privilegiados, em cujo topo
estão os que acumulam mais e mais dinheiro e poder com a especulação financeira. A Fenafisco reafirma seu compromisso com o sistema tributário mais justo, progressivo e alinhado aos princípios constitucionais de capacidade contributiva e da função social dos tributos. O brasileiro, nossa realidade, reclama de pagar imposto. No mundo ninguém gosta de... O nome está dizendo, é imposto, é uma imposição. É necessário. O Estado, a sociedade para viver precisa do Estado. E isso vem da arrecadação. O que é que há nos últimos dias? Vocês eu acompanho, vocês que eu trabalhei na Secretaria da Fazenda e tive a honra de trabalhar com o Nilson Lima, e eu acompanho. Há uma busca incessante da justiça fiscal. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, pague menos. Hoje nós no Brasil temos o seguinte quadro. De um lado, o governo Lula, que está, e agora, parabéns, viu, Lula? Parabéns, brigando para isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000 e de 5 a 7 diminuir e cobrar o justo de milionários e bilionários. É esse quadro, é essa briga de vocês que historicamente já vem fazendo essa luta? Sim, veja, há um mito, né, que é muito difundido na sociedade, que o Brasil é o país que mais paga imposto. E não é verdade. A carga tributária do Brasil em 2024 foi em torno de 32%. Isso. Que está abaixo da média dos países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos, e em desenvolvimento, que está na faixa de 34%. Então, é um mito dizer que o Brasil é o país que tem maior carga tributária do mundo. Porém, no entanto, quando você fala de impostos sobre o consumo, que é o imposto que está embutido na nossa roupa quando a gente vai numa loja, os produtos de nessa alimento, xícarazinha aqui, nesse copo, na comida, nós somos o país que tem a maior carga tributária um dos países que tem a maior carga tributária sobre o consumo. E aí o grande prejudicado são os trabalhadores, a classe média. Porque os trabalhadores, quando recebem seu salário, 3, 4, 2 mil reais, ele gasta todo no consumo. Ele não acumula. Ele gasta todo no consumo. Então, proporcionalmente, ele paga mais imposto que o rico. Porque o rico que tem grandes rendas, que tem lucros, dividendos, ele gasta parte da sua renda. E o resto ele acumula como patrimônio. Faz aplicações, investe em propriedades. E o imposto que incide sobre o patrimônio e a renda, aí sim, é um dos piores do mundo. Porque ele não atinge exatamente a classe mais alta, a classe que tem renda e patrimônio. Um estudo recente, publicado, se não me engano, pelo banco BS, que é um banco suíço, diz que o Brasil tem 433 mil milionários. Milionários. Isso em dólar. Isso. Né? Então, você convertendo, são pessoas que têm acima de 5,5 milhões. Essas pessoas pagam uma taxa de imposto de renda efetiva em torno de 5,7. A classe média que ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, tinha uma carga efetiva em torno de 15% a 20%. Então há uma desigualdade muito grande nos impostos sobre a renda e sobre o patrimônio. Então aí está a questão central. O governo fez a reforma dos impostos sobre o consumo, que está em regulamentação no Congresso, né, que é o IBS e o CBS. É aquela reforma tributária. A reforma tributária que vai vigorar a partir de 2027. E prometeu que a próxima reforma tributária seria sobre a renda e o patrimônio. Enviou para a Câmara o PL 1087, 2025, dizendo que, no mínimo, essas altas rendas têm que pagar 10%, porque a média é 5,7%, como eu falei. Então, no mínimo, pagar 10% de imposto de renda.
que é uma coisa assim muito simples, isso não é reforma. Isso vamos pegar mais um pouquinho daqui. E mesmo assim, essa classe dominante, que tem um lobby muito forte no Congresso Nacional, você está vendo a discussão, não consegue avançar, porque o projeto foi enviado no início do ano, né? Já estamos no segundo semestre e o projeto não avança. Porque o lobby dessas classes dominantes, que tem essa alta renda, é forte no Congresso, e eles mandam um recado direto, diz, olha, a gente não quer pagar mais imposto. Cobre de quem já tem uma carga tributária alta, que são a de classe quem já média, está lascado. De quem já está lascado. Cobre de quem já está lascado. E aí exige reforma da Previdência, né? Alterando as regras do BPC, você vê muita essa discussão. BPC. Benefício de prestação para quem tem um problema de saúde. Quem tem um problema de saúde, aquelas pessoas que trabalharam a vida toda sem carteira assinada. E que recebe esse adjutório. Chega a 70 anos, não tem como sobreviver, o governo dá o BPC. Mas essa classe dominante está dizendo, cobre deles. Quando propõe a desindexação... Desindexação do salário mínimo, da inflação e do BPC. Da Previdência. Estão exigindo que deixemos de corrigir o salário mínimo pelo índice inflacionário. Exatamente. Então é o recado que ele está dando para a sociedade e a sociedade precisa acordar. Ora, temos outra reforma da Previdência aí que atinge servidores estaduais e municipais, como eu falei para você. É a PEC 66. PEC 66. Essa é que vem pancada. Que está nesse bojo aí. Diz, olha, reforma a Previdência dos servidores públicos. A gente não quer pagar mais imposto. Veja, está se exigindo o mínimo, 10%. Enquanto a classe média... De quem é bilionário, bilionário. Essas pessoas não pagam imposto sobre os barcos, seus iates, sobre aviões. A classe média e o trabalhador paga... Sobre lucros e dividendos da Bolsa de Valores. É um negócio pequeno que cobre. Os cabras lucram milhões e milhões. Pois é, as aplicações financeiras, de quem aplica em CDB, LCA, CRI, CRA, tudo isso aí, paga 15% de imposto de renda e algumas são isentas. E quem aplica nesses títulos é classe alta. Não é o cabra que ganha salário mínimo em 2.000 conto. Quando você paga 15%. O CDB você paga 15% sobre, enquanto o trabalhador paga em torno de 20% de sua renda. Então, é um sistema tributário totalmente injusto, o que cai por terra esse mito aí de que a carga tributária no Brasil é muito alta. Não. Ela é muito alta para o trabalhador, mas para essa classe dominante, essa classe privilegiada que tem patrimônio e tem renda, ela é uma das menores do mundo, porque exatamente não atinge os patrimônios e as rendas. Grandes fortunas, taxação de grandes fortunas. Nos Estados Unidos a taxação é alta. Aqui no Brasil praticamente não existe. Não existe. Heranças. Aí o cidadão que tem um patrimônio, uma casa, uma loja, um terreno, tá querendo tirar do meu... Não é do seu não, cara. A gente tá falando de grandes fortunas. Grandes fortunas significam bilhões de reais. Bilhões de reais. Você está nessa casa de bilionário? Se não tiver, você não entra, não. Aí você cobra imposto de renda até... Recentemente você cobrava imposto de renda de quem ganhava 2.500 conto. Hoje ainda cobra. A ainda partir cobra. de 2.250, enquanto não aprovar a lei, a partir de 2.250 você paga... 2.250 reais, o cara deduz lá para o imposto de renda. Exatamente. 7,5%. Isso. O cara que é bilionário paga 5,5%. Exatamente. É justo isso, gente. Isso é justo. Aí você está dizendo o seguinte, mas vai ser a briga... Não tem negócio de briga de direita com esquerda, não. Porque você da direita também está pagando. E vai ser massacrado mais ainda. É uma questão de justiça fiscal. É só isso. Só isso. E aí a FENAFISCO fez esse encontro e tirou... Quando vocês fazem uma carta dessa, vocês encaminham para o Congresso. Qual a expectativa? O Congresso, o lobby é forte. Sim. Olha, a FENAFISCO fez um estudo já em
2019, 2020, contratou diversos economistas, especialistas em tributação no Brasil, da Unicamp, basicamente, professores da Unicamp, e a gente elaborou um estudo chamado Reforma Tributária Solidária, onde foi feito um diagnóstico e traçou premissas para um sistema tributário mais justo. Então, por princípio, nós que somos operadores da administração tributária, operadores do direito tributário, temos até a obrigação moral de opinar sobre esse assunto nesse momento em que está se discutindo tributar minimamente as grandes rendas. Então, aconteceu reunião aqui, semana passada, dia 26 e 27, em Aracaju, e foi proposta do Sindifisco que a gente tirasse uma carta, já que a discussão está na mesa, né? Que a gente se posicionasse, porque temos essa obrigação moral. Nós trabalhamos com os impostos, conhecemos a realidade, e não podemos se furtar, não podemos se omitir nesse momento dessa discussão. Então foi aprovado por unanimidade a carta, vai ser enviada sim para o Congresso Nacional, com esse posicionamento, e é o posicionamento das autoridades tributárias do Brasil, né? Porque a gente entende que esse panorama, essa configuração do sistema tributário brasileiro tem que ser alterado para tributar exatamente, proporcionalmente mais quem pode mais e proporcionalmente menos quem pode menos. Olha, na reforma tributária, Marco, eu vi uma discussão na Comissão de Finanças e Tributação, onde o entrevistado era uma das pessoas que quer ser presidente da República, inclusive teve em Sergipe recentemente, ele se posicionando contra o cashback da nova tributação. O cashback, para quem não entende, é devolver àquelas famílias de menor poder aquisitivo o imposto que ela pagou sobre o consumo, que ela pagou. Isso. Essa pessoa se posicionou totalmente contrário. Eu estava lá presente Quem foi? Na audiência. Foi o Caiado? governador Caiado. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. Que é um dos nomes cotados que quer disputar a presidência da República. Exatamente. Ele é contra o governo devolver o dinheiro do pobre do imposto. Palavras dele. O pobre já tem muito benefício. Bolsa Como Família e vai criar mais cashback. Esse povo não vai querer mais trabalhar. E foi a palavra dele lá na Comissão de Finanças e Tributação. Então, o pobre já tem muito benefício. Já tem muito benefício, foi dito isso. Então o que a gente está vivendo, na verdade, e a gente tem que dar nome às coisas, é uma disputa de classe muito nítida, onde a classe dominante está impondo as suas teses, suas regras, e a classe dominada está silenciosa. E muitos deles apoiando. Muitos apoiando, né, por desconhecimento ou por ideologia, achando, na esperança de um dia também ser classe dominante, não sei, porque tem muito isso, né? O cara tem a esperança de um dia ser classe dominante. Então eu vou defender. Não vou querer que ele pague, que eu posso ser bilionário. Então é uma realidade que a população tem que se alertar, porque a gente está vivendo, na verdade, essa luta de classe. E o Congresso tem lado. O Congresso é majoritariamente defensor das políticas da classe dominante, né? As pautas das classes dominadas... A prova, Zé, tá aí. Você tem um projeto que foi encaminhado pelo governo para isentar trabalhadores e trabalhadoras que ganham até R$5.000. Isso deveria ser pauta urgentíssima. Se o Congresso Nacional tivesse responsabilidade com o trabalhador brasileiro, faria de imediato, não estaria na gaveta de Arthur Lira, não. É preciso compreender isso. Nós não estamos falando aqui do sindicato, do Sindifisco, que diz, o sindicalista que está falando, é de esquerda. Nós estamos falando de você, cabra. Nós estamos falando do professor, da professora, do comerciante, do comerciário, que tem uma renda, que está ali todos os dias trabalhando, se sacrificando para ganhar um salário, ganhar uma renda, ganhar um lucro ali pequeno e sobreviver. Enquanto essas figuras grandes lá de Brasília, do Brasil, estão pressionando para não ser aprovado.
É sobre isso que a gente está falando. E essa pequena reforma aí sobre a renda, ela tem o poder de melhorar o poder de compra e alavancar o crescimento da economia. Esse dinheiro que fica no bolso do trabalhador vai para onde? Porque esse dinheiro que você vai deixar de pagar do imposto de renda, ele vai para o consumo. Vai lá para Fassoto, meu amigo Raimundo Juliano. Então ele vai gerar um efeito positivo na economia, né? Vai. Como eu falei no início, o rico ele gasta até um montante, mas o resto ele acumula. Não gera emprego, não gera renda, ele acumula lá. Não paga imposto. Não paga imposto, acumula lá, seja em propriedade, seja em aplicações financeiras, né? E não gera, ele não movimenta a economia. Então, enquanto a classe trabalhadora, tudo que ganha é para comprar. É para comprar, né? Então isso tem um efeito positivo na própria economia, no número de empregos, no crescimento. Aumenta, inclusive, o lucro desses grandes empresários. Aumenta o lucro dos grandes empresários, exatamente. Então, agora, quando você fala em tributar, essa turma não aceita. Elas não aceitam. É uma pena, mas a gente vai precisar martelar isso aqui o tempo inteiro. Tá aqui, ó. Bom dia, Caba Velho. Você parabeniza o presidente pelas ações de benefício aos trabalhadores. Mas é sobre isso, Geraldo. É você trazer para a realidade a justiça fiscal. É isso que nós estamos. Você que é policial militar, que é sargento, olhe o seu contra-cheque. Veja o seu contra-cheque. Tem lá imposto de renda, retido na fonte. Você não tem nem direito de discutir. Exatamente. Aí você está defendendo que o cabra que ganha milhões de reais por ano, seja na bolsa de valores, seja nesses investimentos, seja no rendimento que ele tenha, não pague. É isso que você está defendendo? Você prefere se sacrificar, pagar mais. O que é essa PEC 66? A PEC 66 é uma nova reforma da Previdência para os servidores municipais e estaduais. A PEC 66, originalmente, ela tratava de parcelamento de débito dos municípios e pagamento de precatórios. Pagamento de débito dos municípios com Previdência e pagamento de precatórios. Mas foi colocado um jabuti no Senado Federal, pelo senador lá do Rio de Janeiro, do PL Rio de Janeiro, esqueci o nome dele agora, de uma nova reforma da Previdência para os servidores públicos estaduais e municipais. Olha, nós tivemos uma reforma agora recente, em 2019. Passou no mínimo de 11 para 14, é essa não? Sim. De 11 para 14, é essa mesmo. Sergipe era 13, passou para 14. Isso. Né? Aracaju é 11, vai passar para 14. Para 14, porque lá tem regime próprio. Alíquotas progressivas que chegam até 22%. Então essa reforma diz, olha, Estado e município, vocês têm que seguir, no mínimo, a reforma da Previdência Federal. O governo federal fez uma reforma, mas deixou os estados e os municípios para fazer a sua reforma própria. Sergipe fez, né? E em vários aspectos, em Sergipe, a reforma foi menos gravosa, né? Por exemplo, a idade da mulher para se aposentar, quem está já no sistema, é 57 anos lá na reforma do governo federal. Da União. A servidora de Sergipe é 55 anos, né? A própria alíquota, né? A alíquota é progressiva até 22, aqui é 14. Então aqui foi menos gravosa. Mas a reforma que está em andamento, a 66, tem que seguir ela no mínimo. Tem que seguir. E você pode até quanto? aumentar a alíquota para 24, 25, mas no mínimo tem que ser de até 22%. No mínimo 22%. Você pode até alterar a idade da mulher, no caso da mulher aí que eu falei. 57 anos. Você pode até alterar. Pode ser 58, 59, mas menos de 57 não pode. Então essa é a regra da PEC 66. Que está em trabalhos nas comissões do Congresso. Passou no Senado. Já foi aprovado no Senado. Já foi aprovado no Senado, chegou na Câmara. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator retirou, né, porque entendeu que aquele assunto ele é estranho à PEC original, né, não tem nada a ver com a reforma da Previdência. É o jabutizinho que colocaram lá. Retirou o senador, o deputado Darcy de Matos, inclusive um trabalho muito efetivo do Fisco de Santa Catarina, que tem um bom relacionamento com o deputado Darcy, ele retirou a reforma.
Porém, foi criada uma comissão especial, cujo relator é o deputado Baleia Rossi, do PMDB, que reintroduz a reforma da Previdência o Jabuti. Eles insistem. O Jabuti. Eles insistem. Então, nessa discussão aí de tributar as altas rendas, a classe dominante está mandando recado, não. Tribute aí os servidores. A gente não quer pagar imposto, não. Tribute os servidores, faça a reforma para os servidores. Meu amigo Geraldo Esse é o recado. Claro. Recado? Claro. Meu amigo Geraldo Bocão mandou um áudio aqui, papoca, o áudio do Geraldo Bocão, ele fala aqui sobre a questão da... Deixa eu ver Geraldo aqui, peraí, coloca aí no ar. Meu amigo Marcos, eu não estou discutindo aqui os benefícios que virão para os trabalhadores que ganham até R$ 5.000. Isso é justo, não tenha dúvida disso. É justíssimo. Eles têm sim que receber. O problema, Marcos, é que eu quero que você justifique aí, sem observar o que tem retido na fonte, onde ele paga R$ 409 na periculosidade e cobra, diante desses R$ 409, R$ 150 de imposto de renda, certo? De R$ 150 de imposto de renda. Então, é isso que eu quero que você discuta, pô. Entendeu? Não tenho nada contra o trabalhador. O trabalhador tem que ganhar mesmo, porque, na realidade, é inadmissível, num país que nós estamos aqui, o político ganhar milhões e milhões e não fazerem nada. Um presidente, governador, prefeito, vereadores, deputado estadual, federal, senadores, sem fazerem nada. Então, o que eu quero discutir é isso, cabra velho. Veja, eu não entendi. Você é a favor do imposto, mas está cobrando. Você está deduzindo imposto de renda da periculosidade? É para isentar, Geraldo. As pessoas às vezes fazem uma confusão. Quem ganha até R$ 5.000 é para isentar. E de 5 a 7, diminui a alíquota. E você transfere essa perda, que o governo perde dinheiro, quando isenta ele perde dinheiro, você transfere isso aqui que perdeu e vai cobrar de bilionário, de milionário. Acaba, velho, me dê aqui uma titaquinha também, do seu lucro, contribua. É isso. A linguagem clara, objetiva, é essa. De que lado você fica? Essa é a pergunta. Meu amigo Sargento Moraes mandou aqui a mensagem. Marco Aurélio, a Avenida Maranhão aqui. Transitar hoje pela Maranhão está extremamente complicado. 7h57, deixa eu liberar aqui, tem áudio aqui. Deixa eu liberar aqui. Meu amigo Macaxeira, um abraço. Gastei sobre o Pix de Lula. Gastei, um abraço pra você. Deixa eu papocar aqui, meu amigo Walter. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia a toda a sua legião de ouvintes. Um abraço em Pereirinha. Marco Aurélio, este congresso, rapaz, é um negócio sério. Aquilo ali, olha, toda essa briga com o governo é para roubar. É para roubar, é porque Dino está exigindo que eles digam para onde vai o dinheiro das emendas. E eles não querem dizer. Não querem dizer. É para roubar, rapaz. É para roubar. Simplesmente isso. Estão prejudicando os brasileiros, rapaz. O Arthur Lira, de Alagoas, esse Mota, rapaz, esse presidente da Assembleia, esse cara não existe, cara. É um cara que tem uma família investigada pela Polícia Federal, a mãe, a avó, ele. Tá vendo você? Aí está exigindo, porque quer que Dino libere as emendas sem eles dizerem para onde vai, sem eles dizerem quem pegou, simplesmente o dinheiro sumiu. Agora é quanto? 50 bilhões. É brincadeira. Lula quer arrecadar 12 bilhões, eles têm 50 para roubar. Agora estão exigindo que Lula faça corte de gasto. Aí em quê? Cortar BPC, cortar, desvincular os aposentados do salário. Está vendo você? Cortar no SUS, na saúde, cortar na educação, mas não é para aumentar 1% do IOF para os super ricos pagar. Os ricos... Obrigado, Walter. Ele sintetizou. Claro que eu vou aqui, obviamente, retirar essa parte que o Congresso quer roubar, e essa é outra história. Agora, não dá para a gente ficar silente, calado, diante de uma situação que nós estamos vivenciando. E aqui é para atingir todos os trabalhadores.
você desindexar, tirar a correção inflacionária do salário mínimo, olha que injustiça, meu irmão. O cidadão já ganha tão pouco, 1.400 contos, 1.400 e poucos reais. 1.518. 1.518 reais. E o Congresso Nacional, seu Hugo Mota, seu Alcolumbre, Companhia Limitada, os mangangões, querem dizer o seguinte: não corrija mais esse mínimo pela inflação. Veja que loucura. Cidadão a cidadã que recebe um benefício porque tem um filho autista. O trabalhador que contribuiu, que não contribuiu, que tem um benefício mínimo. Não é para corrigir pela inflação, não. Deixe defasar. Porque o do meu amigão aqui eu não posso tirar. Pelo amor de Deus. E o salário mínimo, ele tem um poder muito grande de redistribuir renda na sociedade, né? É um dos elementos fundamentais e mais rápido, né, de distribuir renda na sociedade. Então, se você desvincula das aposentadorias... O mínimo que é corrigir a inflação? Aposentadorias que sustentam a grande maioria dos municípios do Nordeste. As aposentadorias rurais, a economia dos municípios do Nordeste, a classe média é o trabalhador aposentado rural. É isso. Né? Então, se você tira o poder de compra desses trabalhadores... Você esbagaça com o Brasil, com a vida do cidadão e com o Brasil. Vai ter consequências sérias para a economia dos municípios. Né? Mas é isso que a classe dominante está querendo, desvincular o salário mínimo, que tem esse poder de redistribuir renda, das aposentadorias. Zé, Antônio, muito obrigado por essa aula que você nos deu aqui na manhã de hoje. O espaço está aberto sempre, viu? Obrigado. Muito obrigado, Marco Aurélio, né? Repetindo, o seu programa é um programa qualificado que leva para a sociedade os assuntos que ela precisa discutir. Com certeza, a Carta de Aracaju já repercutiu aqui a nível de Estado, já repercutiu ontem na Assembleia Legislativa, repercutiu ontem na Câmara de Vereadores, a deputada Linda Brasil, né? Leu a carta lá no plenário da Assembleia e o vereador Irã Barbosa. Irã, um abraço, Irã. Na Câmara Municipal. E a 103 FM faz o seu papel. E você aqui, né, reproduz também, né, para a sociedade essa discussão, né, traz à tona essa discussão que é muito importante para ela compreender e definir de que lado ela está. Né? Eu sei qual é o meu lado. Eu sei de que lado eu estou. E você, vai ficar de que lado? Zé, obrigado, um abraço a todos os trabalhadores da Secretaria da Fazenda, do Sindifisco, forte abraço. Obrigado, meu querido Aécio Tavares, tricolor. Olha o tricolor aqui, tá bem? Obrigado, J. Pereira, meu querido Manuel, melhor produtor do estado. Moinha na tecnologia, obrigado fundamentalmente a você que nos dá o carinho da sua audiência. Até amanhã. Cadê Vaguinho? Bom dia, cabra velho. Bom dia, cidadão. Bom descanso, viu? Forte abraço, meu irmão. Tchau. 103 Notícias. Jornalismo imparcial e com credibilidade em primeiro lugar. Oferecimento Mix Mateus. Vem no zap do Mix Mateus e receba as ofertas direto no seu celular pelo telefone 98 99202 0090. Estilo Coworking, escritório virtual, uma forma moderna e econômica para você montar a sua empresa. Ligue 981